A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o evangelista Jorge Rocha e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, ao versículo 4. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. A Bíblia nos fala que o grande rei Dário, rei da Babilônia, pensava em levantar e exaltar a 120 presidentes e sobre eles 3 príncipes, para que o ajudassem no seu governo. E a Bíblia diz que um desses 3 príncipes era o profeta Daniel, pois o rei via nele um espírito excelente, ou seja, Daniel era um homem diferente, obediente a Deus. Aqui não fala a sua idade, mas já era um senhor, já tinha uma certa idade, mas desde sua mocidade, quando ele foi trazido de Jerusalém para a Babilônia, ele não se contaminava com os manjares que eram oferecidos a ele. Mas ali aqueles 120 presidentes e príncipes, quando souberam que o rei Dário pensava em colocar a Daniel sobre o reinado, eles foram levados por um sentimento maligno, um sentimento de inveja, um sentimento que já existe desde antes da formação do homem, quando Lúcifer, o anjo de luz, movido por inveja, quis tomar o lugar de Deus, ser maior do que Deus, e juntou terça parte dos anjos e se levantaram contra Deus. E quando eles fizeram isto, caíram por terra, porque ninguém é e nem pode ser como Deus. E aqueles homens então ficaram procurando brechas para acusar a Daniel. Irmãos, você sabia que tem pessoas que estão de olho em você? Você sabia que tem gente que não quer ver você feliz? Que tem gente que quer ver o seu fracasso, a sua derrota? Mas eles vão ter que ver que quem te chamou foi Deus, e aquilo que Deus tem para você ninguém vai roubar, porque o que é seu é seu. E eles ficaram ali procurando brechas contra Daniel e não achavam, pois ele dava um bom testemunho, era homem reto diante dos homens e de Deus. Então eles perceberam que Daniel tinha um hábito de 3 vezes orar ao seu Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 3 vezes ao dia Daniel orava a Deus, pois ele sabia que por meio da oração nós temos comunhão com Deus, Deus fala conosco, Deus nos fortalece, pessoas são libertas, curadas e têm suas vidas transformadas. Por isso Jesus disse sobre o dever de orarmos sempre e nunca desfalecer, desanimar. Mas aqueles homens tiveram uma ideia diabólica, e foram até o rei Dário dizendo: Senhor, você pode assinar um edito que no prazo de 30 dias ninguém faça petição a nenhum Deus, a não ser a ti, para ver a fidelidade do povo? E se alguém for pego desobedecendo, será lançado dentro da cova dos leões? E o rei assinou o edito, e mal sabia que aquilo era um levante contra Daniel. Irmão, você sabia que a sua presença incomoda, pois somos luz e vivemos em um mundo de trevas. Por isso o inimigo luta conosco, porque ele sabe que por meio da nossa vida, pessoas têm suas vidas mudadas e transformadas. Você é especial para Deus. E Daniel, mesmo sabendo que ele podia ser lançado na cova dos leões, ser morto, ele não parou de orar, porque ele sabia que vale mais agradar a Deus do que aos homens.
Então os homens, observando, pegam Daniel orando e imediatamente vão ao rei e dizem: ó rei, não assinaste um edito pelo qual alguém fosse pego fazendo petições a outro Deus, a não ser a ti, seria lançado na cova dos leões? Ele responde: sim. Pois então, Daniel não fez caso de ti e estava orando. Como não tinha como o rei voltar atrás, ele disse a Daniel que o teu Deus, a quem tu continuamente ora, te livre dos leões. Pegaram Daniel, levaram até a cova dos leões. Seus inimigos estavam ali alegres e Daniel se sentindo humilhado e foi lançado dentro da cova dos leões. Às vezes Deus permite certas provações em nossa vida que não entendemos, mas Ele nunca desampara um servo teu. Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. O rei não dormiu à noite preocupado com Daniel, pois ele gostava de Daniel. Mas não tinha como ele voltar atrás naquele edito. E pela manhã ele vai até a cova, onde Daniel havia sido lançado, e chama por Daniel. Então Daniel responde que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ou seja, nenhum mal aconteceu com Daniel e o rei mandou que tirassem Daniel da cova. Eu quero dizer, irmão, Deus pode até permitir você passar por provações, mas na hora exata Ele vem e te livra do mal. E Deus permite porque Deus tem propósito. Por causa de Daniel, o rei escreveu uma carta a todos os povos dizendo que o Deus de Daniel era poderoso, que salva, cura e livra. Imagina a fé do povo vendo esse milagre acontecer. Irmão, o que você está passando é para que o nome do Senhor seja glorificado por meio da sua vida. Hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai entender. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.